E a gente vai trazer aqui o técnico Fernando Diniz falando sobre como é que foi a semana de trabalho, porque a torcida do Vasco criticou bastante após o jogo. O Vasco trabalhou todo um tempo e o Botafogo vinha de competição, praticamente não descansou, e mesmo com descanso, mesmo com treino, o Vasco não mostrou muita evolução assim, não. Ele explica que houve algumas situações complicadas durante a última semana de preparação para esse jogo contra o Botafogo e também fala sobre como foi o jogo para ele, né? Como ele analisa a partida em que o Vasco perdeu para o Botafogo por 2-0. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. O que aconteceu na última semana, os treinamentos foram muito bons, com treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo e também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado. Eu concordo com a tua análise. Foi o que aconteceu. No primeiro tempo, pro final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo, a gente tomou um gol cedo. Aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física, não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi a semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. E eu vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização, e também nem o segundo desorganização. Foi assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo desde quando eu cheguei aqui de fazer retorno defensivo. Então são coisas que a gente não podia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas.